Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, que o favor de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre o seu lar, de modo tão especial nesse dia. Estaremos compartilhando a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 11, quando Jesus declara: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja também o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Aleluia. Quando olhamos para os evangelhos, para a palavra de Deus e as boas novas de salvação, as Escrituras nos ensinam que Jesus é o Filho de Deus, a promessa que se concretizou, que veio até nós, o Verbo que se fez carne. Ele é o princípio de todas as coisas, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o ungido do Senhor, o Messias, o prometido, aquele que veio a este mundo. Mas o próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso de número 14, no verso de número 11, ele também declara: Eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida em favor das suas ovelhas. Muitas vezes, neste tempo em que estamos vivendo da Quaresma, que nos aproximamos da Páscoa, da celebração da fé, onde relembramos a ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, podemos olhar para a passagem bíblica, para a mensagem da vinda de Jesus, do seu ministério, e muitas vezes refletir que foram soldados romanos que o crucificaram. Ou mesmo que Jesus foi traído por Judas e por causa desta traição foi preso e levado à crucificação. Ou talvez podemos dizer foram os fariseus, os saduceus, os religiosos daquele tempo que mandaram crucificar o Mestre. Mas o Senhor nos ensina, no capítulo 10 de João, deste Evangelho, como o verso 18. Ninguém tira a minha vida, palavras de Jesus. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Isto nos mostra que Jesus não foi simplesmente crucificado por causa dos soldados romanos, por causa dos religiosos, por causa das pessoas do seu tempo. Jesus se entregou, porque ele declara que ser o bom pastor está implícito, interligado em entregar a vida pelas suas ovelhas. Porque o desejo do coração do nosso Senhor, que é o bom pastor, que deseja pastorear as nossas vidas por completo, para que ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o supremo pastor das nossas vidas, do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, de todo o nosso ser. Ele entrega a sua vida como oferta pelo pecado. Não o seu próprio pecado, não a sua própria culpa, não a sua própria condenação. Mas ele dá a vida para que as suas ovelhas pudessem continuar com fôlego de vida. Por isso, estar aqui hoje como igreja, ser igreja na nossa geração é saber que um dia o bom pastor veio até nós e deu a sua vida em nosso lugar. Jesus poderia muito bem, como ele mesmo declara aqui no capítulo 10 do Evangelho de João,
poderia vencer todas aquelas dificuldades, a traição de Judas, os soldados romanos que foram ali prendê-lo enquanto estava em oração com seus discípulos. Jesus poderia chamar milícias e milícias de anjos para que algo acontecesse e ele fosse liberto ou livre da crucificação. Mas Jesus se entregou de forma espontânea. Não foi a cruz que tirou a vida de Jesus. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Porque Ele se tornou oferta pelo pecado. Derramou seu sangue, fez um sacrifício único, perfeito, completo, para que eu e você, meu querido irmão e irmã, pudéssemos fazer parte de um único rebanho, onde temos apenas um pastor, que se chama Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O interessante é que a partir do verso 11, quando Jesus começa a trazer algumas características de quem é o bom pastor, ou o que seria ser um bom pastor. O primeiro ponto que ele expressa e declara, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas ele também declara que da mesma maneira como o Pai o conhecia, Jesus, o bom pastor, também nos conhece como suas ovelhas. E as suas ovelhas têm a característica de conhecer a voz do seu bom pastor e segui-lo e obedecê-lo. Como o salmista declara que nós que antes não éramos povo, fomos feitos povo de Deus, rebanho do Senhor. Entramos no seu aprisco, no seu pastoreio para participar da vida eterna. Nós somos ovelhas do bom pastor, que é Cristo Jesus. Porque Ele nos comprou para si com a sua própria entrega. Jesus se entregou por amor. Foi um bom pastor que amou as suas ovelhas, eu e você, meu querido irmão e irmã, até o fim, até a crucificação, até a morte e morte de cruz. Porque o Senhor, Ele ama as suas ovelhas. O verso 16 declara: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um único pastor. Jesus, na cruz do Calvário, não morreu apenas pelas ovelhas do seu tempo, pelos seus discípulos, pelas multidões que o seguiam, pelos homens e mulheres que se converteram naqueles 3 anos quando Jesus desenvolveu o seu ministério profético, messiânico, sendo fiel até morte e morte de cruz. Jesus, no capítulo 10, a partir do verso 16, ele está falando sobre nós. Ele está declarando no futuro, nas gerações que ainda viriam a crer, dizendo: ainda tenho outras ovelhas, que não é deste tempo, desta época, desta geração, mas me conduz da mesma maneira como conduziu os seus discípulos. Jesus está dizendo: me conduz da mesma forma, pastoreá-las, guiá-las, para que haja em todos os tempos e pela eternidade um só rebanho e um só pastor. Hoje, aceite o convite de Jesus. Ele quer pastorear a sua vida. Pastoreio nas Escrituras significa cuidado, entrega, sacrifício, amor, disposição em servir, em ajudar, caminhar juntos. O pastoreio de Jesus envolve um relacionamento, uma transformação de vidas. É um desfrutar da graça de Deus. O nosso lugar é debaixo do pastoreio do Senhor. Se estivermos andando por qualquer outro caminho ou direção em nossas vidas,
significa que ainda não estamos no lugar que o Senhor preparou para nós. Jesus quer cuidar de você. Ele quer pastorear a sua casa. Ele quer pastorear a nossa igreja. O nosso Deus deseja nos conduzir a águas tranquilas, a pastos verdejantes, para que o amor de Deus, revelado no bom pastor, seja manifesto em nosso coração. E lembre-se, nesse tempo em que nos aproximamos da Páscoa, temos vida porque Jesus nos deu a sua vida. Temos perdão neste dia porque Jesus derramou seu sangue na cruz. Temos salvação porque Jesus, o bom pastor, veio até nós e nos resgatou. Como naquela parábola, quando Jesus declara que quando apenas uma ovelha se perde, o pastor coloca as outras 99 no aprisco, no lugar seguro, e sai em busca daquela que se perdeu. Porque para o bom pastor, todas as ovelhas importam. Todas as vidas são importantes. Jesus não quer salvar apenas metade deste mundo. Jesus não quer salvar apenas uma parte da sua família. Jesus não quer cuidar da sua história apenas em algumas áreas. O pastoreio de Jesus envolve plenitude de vida, plenitude de graça, plenitude de salvação, plenitude de cuidado, plenitude de vida e vida eterna. Jesus, ele declara: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Foi por mim, foi por você. Jesus, o bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Que o Senhor continue cuidando, pastoreando as nossas vidas, no precioso nome de Jesus.